Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever. Eu sempre falo isso, né? Mas eu não me canso de falar, porque para que esse nosso canal possa crescer cada vez mais, eu preciso da colaboração de vocês. Depois de assistir esse vídeo, dê o seu gostei, o seu não gostei, e compartilhe à vontade com todos os seus amigos, com a sua família, com a sua comunidade. Faz isso, ok? Dê o seu joinha lá para nós. Eu quero deixar o meu agradecimento, como sempre faço aqui, aos nossos colaboradores e patrocinadores. De maneira especial, aquelas pessoas que comentam, aquelas pessoas que nos incentivam, né, de uma maneira formal, como a professora Ana Lúcia Scapin, a professora Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela que tem um centro de orientação teológica existencial. O conteúdo está aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com o material da aula de hoje. E mais outras coisas, podem entrar lá e acessar isso. E também quero deixar o nosso agradecimento a todas as pessoas que fazem de maneira informal, com incentivo, e me sinto muito grato pela recepção de vocês. Bom, gente boa, vamos ao tema de hoje. Nós estamos fazendo o nosso estudo sobre a carta de São Paulo aos Romanos, aquela que é conhecida como a herança espiritual do apóstolo Paulo para as suas comunidades. Vimos na última aula qual foram as circunstâncias onde ela foi escrita, como ela foi escrita, qual foi a motivação. Vimos quais foram os desafios para que ela fosse escrita. Vimos um pouco da estrutura, do esqueleto do seu pensamento, do pensamento paulino. E hoje nós vamos fazer o estudo já do conteúdo teológico, né? Vamos fazer a nossa segunda parte. Não vamos finalizar hoje, vamos do capítulo 1 ao capítulo 8 e vamos abordar temas como as credenciais apostólicas, algo que a gente já deu umas pinceladas na última aula, ou seja, Paulo não perdeu muito tempo falando, mas ele foi rápido e objetivo. Ele queria dizer quem ele era, o que ele estava fazendo ali e dizer que tudo aquilo que foi dito dele é dito por causa disso. Então ele está falando sobre por que ele está enviando essa carta de instrução a esta comunidade, já marcando o encontro próximo. Outro tema que nós vamos tratar hoje é a vocação da igreja a ser uma comunhão entre judeus e gentios. Isso vem da carta aos Romanos, ou seja, São Paulo até trata um pouco disso em outras cartas, mas ele deixa isso de maneira explicitada e objetiva. Ele começa a dar um rosto para a igreja, um rosto universal, como que também vamos tratar hoje, como judeu e grego, como judeu e pagão, são unidos pelo pecado e são vítimas da lei que foi apresentada aos judeus, também são objetos da graça de Deus. Ambos são reunidos num só povo que vão formar, pela graça e pela fé, o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, esses 5 temas nós vamos tratar hoje. Nós vamos do capítulo 1 ao capítulo 8. Se eu recapitulasse um pouquinho, eu talvez conduziria a nossa conversa para São Paulo tenta mostrar, apresentar o mistério da salvação e como pelo mistério da salvação, pela sua vocação de apóstolo, ele enfrentou tantas tribulações. Então, ele vai fazer isso em Romanos 1, no versículo 16 e 17. E ele vai dizer de uma maneira muito objetiva aquilo que eu falei. Essa apresentação que São Paulo vai fazer do seu ministério, do seu apostolado, ela é muito simples, ela é objetiva. E ele vai dizer: não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Judeu em primeiro lugar, depois grego, porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz à fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E ele faz uma citação do profeta Abacuque 2:4. E nesta profecia de Abacuque, para Paulo,
apresentação aos gregos, aos pagãos, a origem bíblica da sua doutrina. Ele não está deixando de lado a sua herança judaica, mas ele está dizendo que ela é uma herança que abarca todos. O justo viverá pela fé. E quem é justo? Aquele que se deixa conduzir pela graça. Assim, ele entende que esse ensinamento profético, ele vai conduzir o apóstolo. Esse ensinamento profético vai mostrar que somente aquele que se deixa conduzir pela virtude da fé, somente esse terá vida eterna. Como já falamos nas aulas anteriores, esta discussão do tema da divindade, ela tem 4 partes principais. Uma fica em Romanos 1:4, que é a necessidade de Deus, a necessidade que Deus se revele para que o homem conheça de fato a justiça. Justiça aqui num conceito hebraico, justiça aqui como salvação. No capítulo 5 ao 8, que nós vamos estudar também hoje, então a salvação, essa justiça, como dom de Deus, que tem base na fé, ou seja, a fé é apresentada. Quem adere à fé tem a justiça e tem a salvação. E aí, nós não vamos tratar desse tema hoje. Ele vai fazer um abarcado da história de Israel, mostrar que Israel é um grande mistério. Ou seja, como eu sempre digo nas aulas, o maior profeta de Israel é o povo de Israel. Em tudo aquilo que este povo fez, Deus se manifestou. Deus falou, Deus corrigiu, Deus exortou, Deus encaminhou e Deus construiu um caminho. Neste caminho, pela graça de Deus e pela vontade de Deus, se manifestou Cristo. Dentro do povo de Israel, nasceu em Belém, de uma mulher chamada Maria, companheira de um homem chamado José, Jesus, o Filho de Deus. Então, isso São Paulo vai tratar como a história de Israel é um mistério. Mistério também visto como graça, como dom. Em Romanos 12:15, então, nós vamos trabalhar o tema da vida cristã, como consequência da salvação. E aí São Paulo vai ser fabuloso, porque ele vai mostrar que o cristão, judeu, de origem judaica ou de origem pagã, ele tem que ter uma maneira de pensar diferente. Ele tem que ter uma maneira de orar diferente. Ele tem que ter uma maneira de viver diferente. Senão, no que ele é diferente dos outros? No que ele é diferente do pecador? Então, Romanos 16 é o nosso último capítulo e contém apenas recomendações e saudações. Existem algumas recomendações que são importantes do ponto de vista moral no capítulo 16. Bom, na aula de hoje, como disse então, nós vamos tratar no capítulo 1 ao 4 a necessidade da justiça. Bom, São Paulo vai começar sua discussão mostrando que todos precisam de salvação, sejam eles judeus, sejam eles gregos, sejam eles pagãos, podemos assim dizer. Todos, sem distinção, não estão, digamos, num bom relacionamento com Deus. Não estão bem diante daquilo que lhes foi representado. É necessário que o próprio Deus se manifeste e faça algo para remediar essa situação de caos causada pelo pecado. É necessário e é indispensável, melhor dizendo, que Deus faça conhecer a justiça. E aí, Cristo é a justiça de Deus. E nós podemos dividir a temática abordada no capítulo 1 e no capítulo 4 de uma maneira com uma certa organização. Então, no capítulo 1, do 1:18 a 23, ele vai fazer uma avaliação das causas dessa desconformidade com o projeto de Deus. No capítulo 1 ainda, no versículo 24 a 32, a descrição das consequências do pecado. E aí nós vamos tratar de outro tema, que é o julgamento de Deus sobre os judeus. No capítulo 2, 1, 4, essa pesquisa judicial. E São Paulo vai fazer isso porque ele quer colocar o dedo na ferida. Ele quer expor isso de maneira especial para aqueles que acreditam que são inocentes. Romanos 2, 5, 11. Ele vai expor o critério do julgamento de Deus. Como Deus
pensa o homem, como Deus vê o homem. Romanos 2, 12 e 16. Ele vai fazer um contraponto entre a lei de Moisés e o direito natural. Isso para dizer que tanto a lei quanto o direito natural, ou seja, quanto a lei natural, eles criam regras, mas não dão força para que se vivam essas regras. E aí Romanos 2,17, a declaração central, as 3 acusações. Primeiro, o abuso do título de judeu. O judeu acha que por ser judeu está salvo. Segundo, a busca da segurança da lei, ou seja, o legalismo ele não dá salvação. Terceiro ponto, atitude presunçosa diante de Deus, porque eu sou circuncidado, Deus tem que fazer por mim. São Paulo, ele vai colocar o dedo na ferida. Não é do jeito, isso é um abuso. Isso é um abuso e é uma insensatez. Romanos 2, 18, 20, ele vai tratar da conduta. Ele vai tratar essa atitude presunçosa. Em Romanos 2, 21, 27, ele vai tratar da segunda, que é a busca da segurança na lei. E em Romanos 2, 28, ele vai tratar sobre esse abuso do judeu. Então, no versículo 17, ele expõe os 3 temas e depois, do último para o primeiro, ele vai fazer. E aí nós temos o terceiro ponto, que é o fim de uma era. São Paulo vai falar do fim de um tempo, do início, o final de uma era, a era da lei. Romanos 3, concluindo o diálogo com... São Paulo vai concluir o diálogo questionando a superioridade do judeu. Romanos 3, 9 e 20, ele vai expor as provas bíblicas de que todos são pecadores, judeus e gregos. E aí, depois que ele expôs a ferida, que ele mexeu na ferida, que ele limpou, agora ele vai impor o remédio. Em Romanos 3, 21, ele começa a tratar o tema da revelação da justiça de Deus. Ou seja, a justiça de Deus, ela vem através da fé em Jesus Cristo. Aqueles que estavam feridos pelo pecado, sejam eles gregos ou judeus, agora se alegrem, porque a salvação de Deus vem através da fé em Cristo. Romanos 3, 27 e 31, versículo A, São Paulo vai fazer um contraponto entre a lei e a fé. A lei da fé. Ou seja, quando cremos, nós vivemos a nossa lei, o nosso mandamento é acreditar, é crer. E crendo, agir. Romanos 4, 1, 25. São Paulo vai expor mais alguns temas sobre a justificação e vai mostrar que Abraão, por mais que seja posse dos judeus, ele já apontava para essas questões. Bom, em primeiro lugar, Paulo oferece um retrato ao mundo helenístico, ao mundo pagão, herdeiro de uma grande cultura, mas que agora vive uma decadência moral. É por isso que ele escreve aos romanos. Ele quer que os romanos entendam que eles também não serão salvos pelas suas ideias, pelo seu brilhantismo cultural. Isso também, como a lei é uma aripuca para os judeus, é uma armadilha para os judeus, a cultura, o conhecimento, a ilustração é para os gregos. Então o mundo greco-romano, diz o apóstolo, está sob a ira de Deus. Por quê? Porque usa de tudo aquilo que Deus lhe deu, toda a ciência, todo o conhecimento, toda a capacidade de crer, entender, criar, para quê? Não para fazer algo em favor de si, mas denegrindo a sua própria dignidade. E como a expressão técnica da cultura judaica, ele quer indicar uma ruptura de relações severas e que Deus tem uma desaprovação com os costumes ímpios e injustos da humanidade, que com toda a sua soberba, por sua capacidade, uma capacidade que é dada por Deus, ele sufoca a verdade, ou seja, sufoca a dignidade do homem para que alguns homens, em detrimento da dignidade de outros homens, vivam os seus gostos irracíveis. Então, Romanos 1, 20 e 21. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência.
por suas obras, de modo que não podem ser esquecidas. Tudo que o homem tem, tudo que o homem constrói em cima daquilo que lhe foi dado. Porque conhecendo a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e obscureceram-se num coração insensato. Nossa, que pensamento atual, né? Poxa, um escrito do ano 60, depois de Cristo, extremamente atual. Mexemos com a genética, mexemos com a física, botamos uma bandeirinha na lua, somos os caras. Com o que nós fizemos isso? Com as capacidades de uma ameba? Não. Nós fizemos tudo isso porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos dentro dons, temos dentro impulsos para fazer cada vez melhor. Mas isso não nos torna deuses. Isso não nos torna sobre-humanos. Isso nos torna incrivelmente humanos. Então, esta é a dinâmica que torna atual o que São Paulo escreve. No pretexto da sabedoria e da filosofia humana, o mundo grego não passou a reconhecer Deus, mas abandonou. Abandonou a um tipo de injustiça que tira Deus do centro e coloca o homem. Tira Deus e coloca eus. Romanos 1, 29, 31. Os homens estão repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, desejos de inveja, homicídios, contendas, enganos e malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais. Versículo 31. São insensatos, desleais, sem coração e sem misericórdia. Eita! Soltou o verbo. Outros 3 versículos atuais. O que o homem está fazendo? Está querendo construir para tudo quanto é canto, fazer tudo quanto é coisa, mas do pó viestes, ao pó voltarás. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a vida eterna? E por que se perde isso? Por deslealdade. É tirar Deus do seu lugar, a natureza do seu lugar, e colocar aquilo que lhe passa na cabeça, ou seja, aquilo que lhe dá likes. Aquilo que dá mais likes as pessoas fazem, até aquilo que nem elas gostam, mas porque outros gostam e elas são capazes de fazer. Por quê? Porque elas querem ser o centro. Mesmo que isso as escravize, isso as destrua, isso as denigra. Este mundo é um mundo encharcado de erros, de enganos, de pecados. E acaba ficando evidentemente longe de Deus. Não porque Deus não esteja nele. Deus o criou. Eu olho para a luz, eu vejo o poder de Deus. Porque Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Eu olho para a terra, para a natureza e vejo Deus, porque Deus disse, façam-se a água, faça-se a terra. Eu olho para as estrelas, eu vejo Deus. Eu olho os animais, os que voam, os que rastejam, os que nadam, eu vejo Deus. Mas acima de tudo, eu olho para o ser humano e vejo Deus. Eu só não consigo ver Deus quando eu estou vesgo, quando eu estou obtuso. E aí São Paulo vai dizer algo. Para São Paulo, o mundo judeu e o mundo grego, eles não se opõem. Na verdade, eles caminham para o mesmo lado. Orgulhosos do lado de cá por sua razão, orgulhosos de cá por sua lei. A novidade do raciocínio de São Paulo é exatamente isso. O povo de Israel, mesmo que acolhido por Deus, não está imune ao pecado. E os pagãos, agraciados com toda essa liberdade de construir, também não estão livres da sua autodestruição. Mesmo os judeus que criticam
e hoje a gente podia aplicar essa palavra para cristãos, né? Mesmo os cristãos que criticam os pagãos acabam cometendo os mesmos pecados e jogando a culpa nos outros. Porque ao colocar-se como fim e não meio ou objeto, o ser humano se iguala a aquilo que há de mais baixo entre os que traem a Deus. É verdade que os judeus têm a lei de Moisés, mas isso não os impediu, os judeus, de violar a lei, de construir o pecado, de não conseguir ver a graça, e ele está falando de Cristo nesse momento. Os pagãos, por outro lado, têm a lei natural e violam igualmente. Eles agem contra a vida, eles agem contra a natureza. Não existe pecadinho, pecadão. Ou seja, judeus e pagãos violam igualmente os desígnios de Deus. Então São Paulo quer deixar bem claro isso. Paulo continua a sua exortação, um tom severo contra judeus, citando 3 acusações contra os romanos no versículo 17 do capítulo 2. Né? Eles abusam do título de judeu, buscam segurança na prática da circuncisão. E 3, eles têm uma atitude presunçosa diante de Deus. Ou seja, nós somos o povo de Deus e Deus vai relevar tudo. Não é bem assim. E depois São Paulo, no capítulo 2, no 28 e 29, vai tratar desse abuso judeu. No versículo 21 e 27 do capítulo 2, ele vai tratar desse uso como segurança da circuncisão. E aí, aqui a gente faz um contraponto. Muitos cristãos também usam o batismo de uma maneira errada. Porque acham que basta ser batizado. Não, basta deixar-se batizar. Viver o batismo. É isso que São Paulo vai criticar nos judeus. E essa presunção, que é no judeu, no grego, hoje, em muitos, é nos cristãos também. Então, esse tema é um tema muito bonito para São Paulo. São Paulo, nossa, ele conseguiu algo que une pagãos e judeus, o pecado. O pecado está na regra do dia de ambos os lados. Uns porque não vivem a lei no qual tanto se embaseiam. Os outros porque não vivem e não agradecem pela natureza que receberam. Então, não há uma superioridade de judeus. A eleição de Israel, né, ela deixa de ter o valor quando o judeu não vê que aquilo era um caminho para se chegar a um lugar. E esse lugar chegou e eles não encontraram esse lugar, eles deixaram passar. O que diz Santo Agostinho? A graça de Deus que passa e que não volta mais. Então, Paulo não está negando que o judeu, que a história de Israel não tenha valor. Paulo não nega isso, ele reconhece a grande importância da revelação histórica de Deus para o povo de Israel. Contudo, não significa que os judeus, não precisem de salvação. Que os judeus possam violar a lei. Porque eles tiveram o privilégio de conhecê-lo. E para demonstrar isso, o apóstolo apresenta uma revisão dos estudos bíblicos. Ele vai ponto a ponto olhando isso. Romanos 3, 11 e 12. Não há um só que tem inteligência, um só que busca Deus. Ele está usando um salmo, o Salmo 13, porque ele vai dizer no versículo 12: extraviaram-se todos se perverteram, não há quem faça o bem, não há um sequer. O Salmo fala isso. Agora ele diz que a lei, sobre aqueles que estão sobre a lei, ou seja, todos os judeus, eles acabam em algum momento traindo. Então, após fazer isso, São Paulo vai abrir uma outra página. Uma vez que essa parte de, digamos assim, dar um chacoalhão, fazer cair na real, terminou, Paulo começa uma reflexão construtiva.
Ele mostrou que todos precisam ser salvos apesar da lei, das leis, tanto da revelada quanto da lei natural. Paulo agora vai explicar que Deus salva todos, independente das leis, independente da lei. E ele usa uma expressão técnica. Ao contrário da ira de Deus, ele vai falar de justiça de Deus. Essa justiça de Deus, a salvação de Deus, é Jesus Cristo. Em Romanos 3, 21, 22. Mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. E ele vai dizer que essa justiça de Deus, ou seja, o que Deus queria sempre esteve dito para eles. Eles que não viram, eles que não quiseram viver. E essa justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, é para todos os fiéis. Não há distinção. O versículo 22 é bem claro disso. Ou seja, não há distinção entre grego nem judeu. Todos pecaram, todos são privados da graça de Deus, mas todos são convidados à justificação gratuitamente, por graça, em virtude da verdadeira redenção em Jesus Cristo. Então, para nós, no tempo em que estamos, não fazendo elucubrações teológicas, históricas, sociológicas, não. Para hoje, para o dia de hoje. A salvação é para a pessoa que você passou hoje e frangiu o nariz, né? Pô, esse aí tá aqui. É para ele também. Porque um dia alguém poderá passar para você e fazer a mesma coisa. O que diz Santo Agostinho? Santo Agostinho é alguém que leu com profundidade, tem a sua conversão fundada em algo, Romanos 13, 13. Né? Mas é muito bonito ver o que diz Santo Agostinho. Qui creavit te sine te non salvavit te sine te. Ou seja, quem te criou sem ti não vai te salvar sem ti. É uma questão de adesão a esta fé. E um outro santo, não me lembro se foi Santo Agostinho, quem foi, que diz, não se espante com os pecados dos outros, não se espante com a fragilidade dos outros. É Santo Agostinho, sim, agora eu lembrei. Não se espante com o pecado dos outros e nem com quão baixo eles podem estar. Porque onde eles, diz Santo Agostinho falando da sua vida, porque onde eles estão hoje, eu estive ontem. E queira a graça de Deus que eu não torne para lá amanhã. E é para esse lugar que São Paulo quer que os judeus e os pagãos, os gregos, eles olhem. Deus Pai, ele ordenou ao seu Filho que se tornasse um instrumento de salvação, de expiação. E não é mais o rito do Kippur, que era feito em cima da tampa da arca, que vai nos livrar dos nossos pecados. Mas a fé em Jesus Cristo, a fé na sua justiça. E o sacrifício de Cristo reconcilia a humanidade com Deus e torna o homem capaz de uma relação com Deus. A graça santificante retorna ao homem. Ele começa a ouvir, entender, falar algo que antes lhe estava coberto com um véu. O homem não tem mais do que se gabar, pois a sua força não lhe dá habilidades para a salvação, mas ele pode dar glórias a Deus por algo muito maior que isso. Deus quis salvá-lo. Deus o fez para a salvação. Romanos 3:28, porque julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a observância da lei. A lei serve para dar regras. E volto a citar Santo Agostinho. O homem que apenas tem a lei é um escravo. Mas o homem que vive a lei é senhor de sua consciência, de seu destino e de sua saudação. Por quê? Porque a luz que lhe foi dada para entender e compreender a lei faz com que ela não tenha que ser escrita, porque ela já foi compreendida e sentida. A grande formulação doutrinária da justificativa do homem, da justificação do homem com base na fé, São Paulo acrescenta, como já havia feito aos Gálatas, o exemplo de Abraão, que tinha fé em Deus e por isso foi creditado a ele a justiça, como a gente vê lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Romanos 4, 13 e 14,
São Paulo vai dizer: pai também dos circuncisos, que não só trazem o sinal, mas acompanham as pegadas da fé, que nosso pai Abraão possuía antes de ser circuncidado. Com efeito, não foi em virtude da promessa de herdar o mundo que foi feita a Abraão ou a sua superioridade, mas a virtude de sua fé. São Paulo, aquilo que diz Cristo: antes que Abraão fosse, antes que Moisés fosse, eu era. E eles esperavam. A herança é reservada não aos observadores da lei, mas da fé. A fé já tem razão de ser na promessa que lhe foi dada. E Abraão é o pai de muitos povos, não só o povo de Israel, né? E o mesmo princípio que se aplicou a Abraão, conclui São Paulo, também se aplica a nós. Sim, também a mim e a você, ou seja, nós somos filhos de Deus, somos filhos da graça de Deus, tudo que temos, somos, onde nos movemos e onde nos encontramos, é dom de Deus. Até para fazer as coisas erradas, nós precisamos da graça de Deus. Mas isso é algo que foi nos dado como dom. É a graça que nos faz ver, nos faz decidir, ou fazer aquilo que diz São Paulo: tudo posso naquele, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Isso nós vamos tratar na segunda parte do nosso estudo. Como é que se porta alguém que abraçou a fé? Quem que abraçou a lei, como diz um amigo meu, vai ficar a vida inteira procurando as brechas na lei para poder ser feliz. Aquele que abraça a fé, não. Esse tem que mergulhar na fé. Porque é no mergulho da fé que de fato se encontra a felicidade. E vamos seguir em diante. Romanos 4, 24 e 25. A fé deve ser-nos imputada igualmente, porque cremos naquele que dos mortos ressuscitou, Jesus Cristo nosso Senhor, ao qual foi entregue os nossos pecados e ressuscitado para a nossa salvação. Ou seja, a única coisa que ficou no túmulo foi o pecado, foi a morte. O que saiu do túmulo foi vida nova, foi justificação, foi dom de Deus. E é o tema de Romanos 5,8, que é a salvação. A salvação, que é um dom da fé. É um dado fundamental. Sem fé, o cristão não é nada. Sem fé, o judeu e o grego estariam ainda atrelados ao pecado, à morte e à destruição. E esse tema ele é elaborado com dois focos: liberdade do pecado, da morte, da lei, e a vida cristã no Espírito. Então, Romanos 5,1, ele vai falar da esperança daqueles que são justificados pela fé, inclusive a sua própria. Ele é extremamente esperançoso por causa da justificação de Jesus Cristo. Toda a experiência que ele tem lhe mostra o caminho certo. E aí, a libertação do pecado, Romanos 5, 12 e 21. De Adão a Cristo, né? Do parapnótoma ao carisma. Então, essa relação, batismo e libertação do poder do pecado, isso é muito importante para São Paulo. A liberdade do cristão é um serviço da justiça de Deus. A liberdade a liberdade da lei e a função da lei. A função da lei não é nada mais, nada menos para nos dar direcionamentos. Mas a força para viver aquilo depende da graça. Porque a lei está ali, ela pode ser burlada. Eu só não vou burlar a lei se eu tiver força para convicção de viver aquilo. Primeiro entender, depois abraçar, depois colocar em prática. A vida de Cristo, do cristão no Espírito. Romanos 8, 1, 11. O dom do Espírito Santo. Que ilumina tudo, que esclarece tudo, que fortalece tudo. Romanos 8, 12, 17. O Espírito nos faz filhos de Deus. E esse é um pouco da teologia do sacramento do batismo, né? É o desejo universal para a realização da salvação, ou seja, a salvação da humanidade não é tarefa de um homem só. Ela foi dom doado pelo Cristo, mas não é tarefa
Cada dia, cada homem incansavelmente deve trabalhar para a realização da salvação universal. Porque o universal é para todos, e se você não se esforçar pela sua, o universal fica menor. Ele vai murchando, ele vai ficando pequenininho. Porque eu vou me colocando fora. E a conclusão desse texto de Romanos 8, 31 e 39 é uma grande exortação. O amor de Deus em Jesus Cristo supera todas as coisas. A morte, sofrimentos, perseguições, apedrejamentos, incompreensões. São Paulo vai fazer um grande canto em cima disso. Quem nos poderá vencer? Quem nos poderá vencer? E essa introdução que São Paulo faz na sessão do capítulo 5 ao capítulo 8 é um resumo. É um resumo do que ele já tinha falado antes. Então, como se ele dissesse assim, então, justificados pela fé, temos a paz em Deus. Ou seja, judeus e gregos viviam no pecado. Deus os amou e os reuniu. Ou seja, agora estamos pacificados com Deus, por meio de Jesus Cristo. É por ele que nós tivemos acesso à graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir o dia da glória de Deus. E aí ele vai apontar para a parousia, o dia de encontrarmos com Deus. Então o estado atual do cristão é um estado de boa relação com Deus. Mas essa boa relação cotidiana, ela não se compara com a plenitude. E ele garante que todos chegaremos à plenitude, desde que abracemos isso com discernimento. Romanos 5,10. Se quando éramos ainda inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, com muito mais razão, estando reconciliados, seremos salvos para a vida. Isso é edificante. Se antes de Cristo ele já olhava para nós com carinho e devoção ao ponto de mandar o Cristo, agora depois de Cristo, cabe a nós começarmos a entender como ele olha. É o trabalho da salvação que Deus fez em Jesus Cristo, e antes de tudo uma obra de libertação do homem. O homem que era prisioneiro do pecado, que foi entregue ao pecado, não precisa mais ter medo da morte. Por quê? Porque existe a reconciliação. E a reconciliação não é derramando o sangue de cordeiros em cima da tampa de bronze de um... Não. Ela se encontra no coração, na mudança de atitudes, na mudança de pensamentos, nas atitudes coerentes com a nossa natureza. E nesta passagem fundamental, de fato, Paulo desenvolve a doutrina do pecado original e mostra que Cristo supera tudo isso. Romanos 5,12. Por isso, como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado, a morte, assim a morte passou todo o gênero humano. E ela está em todos os que pecaram. E aí Romanos 5,15. Mas como o dom gratuito não se dá o mesmo com a falta, pois se a falta de um nos causou a morte de todos, com muito mais razão o dom de Deus, ou seja, a salvação, o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente. Se por um homem entrou no mundo o pecado, por Adão, por Cristo entrou a salvação. E se aquele pecado feriu a todos, a salvação reconcilia a todos. Então a redenção não é um mero fardo que contrabalança o fardo do pecado. Ele é muito maior. Ele é muito maior. É como se o pecado fosse uma coisa rasteira, e uma vez que ele é sobrepujado em cima dessa coisa rasteira, eu não vou construir outra coisa rasteira, mas eu vou construir algo que me leva para o infinito. A lei de Moisés, ela conscientiza o homem da sua ignorância de Deus. O dom da graça que liberta o homem da incapacidade estrutural de fazer o bem é comunicado através do batismo. Ou seja, nós conseguimos ver, nós conseguimos entender. E essa imersão é uma imersão em Deus, é uma imersão através do Espírito Santo na graça. São Paulo 6, 4, 6. O salário não é gratificação, mas uma dívida ao trabalhador. É bonito isso, né?
O salário não é uma gratificação, mas é uma dívida ao trabalhador. Mas aquele que sem obra alguma crê naquele que justifica o ímpio, é sua fé que lhe imputa a conta da justiça. Se o homem fizesse alguma coisa para conseguir a salvação lhe era uma dívida. Mas ele não fez. Então, essa graça que ele dá é dada por quê? Não como salário, mas como uma graça de fato. Então, o ato sacramental nasce e gera um compromisso de vida. A partir de hoje, o meu ofício é a santidade, não é o cumprimento da lei. Então, a gente tem que rever a partir disso um punhado de coisas. Viver a fé cristã, os mandamentos, a vida litúrgica, isso não é obrigação. Isso é compromisso. É São Paulo que está dizendo, ele está construindo toda a estrutura de uma comunidade que vai habitar em Roma e terá outra cabeça, terá outra maneira de pensar o mundo. São Paulo ensinou de muitas maneiras que a redenção feita por Jesus Cristo liberta o homem da lei, e provavelmente esse ensinamento dele, em alguns momentos no futuro, poderão ser mal compreendidos. Os seus oponentes vão usar, acima de tudo, lhe atribuir um ensinamento, ou seja, com Cristo não há mais lei, todos podem fazer o que quiserem. Viver uma anarquia. Não foi isso que ele disse. São Paulo chega a negar essa ideia, ou seja, ele ensina que o cristão é libertado da lei. Por ele, não é mais um escravo impotente dela, mas se torna capaz de executar, mas não de fazer o que quer. O homem não tinha força para construir uma torre. Agora ele tem a capacidade de construir a torre, mas ele tem que construir a torre de acordo com o jeito que ela foi projetada, porque senão ela vai cair. A lei tem a função de tornar conhecida a vontade de Deus, ou seja, o projeto de construir a torre. E também dá força e capacidade de construí-la, mas ela tem que ser construída, não é fazer do jeito que eu quero. Não é cada um a esmo, não. É entender aquilo que é o projeto. Então, São Paulo, ele vai exprimir isso. Ou seja, o homem sozinho vive uma luta angustiada, como a salvação sem auxílio, sem ajuda. Como sair do buraco sozinho. Então essa é a grande realidade. Romanos 7,15. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que me aborrece. Ou seja, São Paulo vai dizer que nem ele, nem o apóstolo, consegue viver a lei sem a graça de Deus. O apóstolo não está falando da sua situação atual, ele está dando um exemplo do que se passa no coração do homem que foi abandonado a si mesmo. Se vira. O grito de dor que conclui a expressão de angústia existencial é o grito existencial de todas as pessoas que estão mergulhadas no pecado. Ou o pecado que absorveu, vivendo tudo quanto é tipo de pensamento parasita, infringente à dignidade humana, ou daquelas pessoas que querem viver a perfeição, mas não conseguem. São Paulo, Romanos 7,24. Homem infeliz que sou, quem me livrará desse corpo que me acarreta a morte? Até mesmo o desejo de fazer o bem, muitas vezes é impedido pelo quê? Pelos limites da nossa natureza. Os limites da nossa... Nesse ponto, finalmente, São Paulo toma esse tema e, como fez na primeira parte, ele vai dar uma dinâmica positiva. Ou seja, ele vai tornar esse texto algo... Ou seja, a vida humana corrompida pelo pecado original é superada pelo dom do Espírito. O homem redimido, agora ele pode cumprir a lei. Ele pode estar em comunhão com Deus. A presença do Espírito de Deus no homem muda tudo. Muda toda a vida.
Romanos 8, 14, 17. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viveres ainda no medo, no temor, mas recebestes um espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abá, papaizinho. O Espírito mesmo dá o testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então entender que a fé nos faz amigos de Deus, ou aquilo que diz São Lucas, teófilos, e nos faz próximos de Deus, ouvintes, obedientes a Deus, não por medo, mas por consideração. É o amor filial mesmo, daquele que considera, daquele que quer ser o melhor entre os melhores para fazer a felicidade transluzir no rosto daqueles que amam. E Paulo ensina que toda a criação inspira a redenção. E a transitoriedade de tudo, a corrupção de tudo, ela não desmerece nada do que nós fazemos para melhorar a causa do ser humano. É essencial para a salvação viver essa realidade. Então, Paulo conclui que o grande tratamento da salvação é um desejo de Deus e é uma profissão de cada, profissão estou dizendo agora, é uma vocação de cada homem que conheceu a verdade. Cada um daqueles que reconheceu Cristo, ele deve levar Cristo ao outro. 8:28. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são eleitos segundo os seus desígnios. E assim, finalizando o nosso estudo de hoje, Deus na verdade tem um plano precioso para o homem, para que o homem se torne imagem do Cristo. Assim, nós vamos, e não tem nada que possa impedir isso. Nada no mundo restou que se contraponha à minha salvação, a não ser o meu não. Deus disse, faça-se a luz, e o seu sim à luz fez com que a luz existisse. E Maria disse, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ela disse um sim, e a salvação nasceu entre nós. Quando eu sou batizado, quando eu vivo meu batismo com um sim, eu trago a salvação. E os problemas do mundo que nós temos hoje, e teremos ainda por muito tempo, são fruto do não a esta graça que é universal. Não são tempos de pecado, são tempos de graça. O pecado, ele a um sopro é semelhante. A graça é parte da eternidade. Então, a epístola de São Paulo aos Romanos apresenta as credenciais da vida apostólica. Também São Paulo vai mostrar que não existe a igreja dos judeus nem a igreja dos gentios. Existe a salvação da humanidade. E São Paulo vai deixar bem clara que a unificação do judeu e do gentio, ela se funda no pecado. Não tem ninguém imune a ele. Somente quem vive a graça que é para todos. Enfim, a justificação vem da graça por meio da fé. E isso se apresenta aos judeus e aos gentios, que serão unidos num único e só corpo de Cristo. E esse será o tema da nossa próxima lição. Hoje nós falamos sobre o pecado, sobre a lei, sobre o julgamento do destino, sobre fé, obras, graça, justificação, santificação, sobre eleição, sobre a obra de Cristo e do Espírito Santo, sobre a esperança cristã, a natureza da igreja. Embora é uma grande temática, essa parte da carta aos Romanos é de fato um tema muito rico. São João Crisóstomo, considerado um dos maiores teólogos e pregadores do século V depois de Cristo, ele pedia, que a carta aos Romanos lhe fosse lida na hora das refeições pelo menos uma vez por semana. Santo Agostinho declara abertamente que da carta aos Romanos, a leitura da carta aos Romanos, lhe veio a verdadeira firmeza para ele viver a sua conversão. Ele considerava a carta aos Romanos como sendo a chave divina para a leitura de toda a Sagrada Escritura. Então,
Certamente o estudo dessa epístola para vocês, para suas famílias, para suas comunidades é algo vital e necessário, porque acho que vocês já perceberam isso, é muito atual. A carta aos Romanos é tão atual nos dias de hoje quanto nos dias que foi escrita para aqueles irmãos de Roma lá no século I. Na próxima aula nós vamos ver São Paulo falar da nova história, da nova espiritualidade, do novo pensamento e do novo modelo de viver de Cristo. Que nós cristãos, nascidos e reunidos em Cristo e no amor do Pai, no poder do Espírito Santo, devamos viver e de ensinar ao mundo como sermos colaboradores da salvação de todos. Eu sou o professor Euclides, esta é a Escola Teófilos, dos amigos de Deus. Que Deus abençoe você, sua família, uma boa semana, um bom domingo, no momento que você estiver assistindo, que vocês podem assistir em qualquer momento, é claro, mas que essa graça chegue a você, porque ela foi feita para você e enviada para você, porque a salvação é para todos nós. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Paz e bem.